Olá, aqui é Emerson Pantaleo Caparelli e estamos em mais um programa Essenf, o chamado da floresta, diretamente da TV Galáctica. Quero aqui sempre agradecer ao Wagner Dorim, a Karen e a Cida pelo carinho. A TV Galáctica faz esse trabalho de difusão, vamos dizer assim, né? De passar de conhecimentos, de sabedoria, de vários temas acerca da espiritualidade, podemos dizer assim, do universalismo também, né? E também sobre questões muito importantes, terapêuticas e de bem-estar. Eu trabalho com o xamanismo, que é a filosofia espiritual dos povos originários. Eu trabalho há 12 anos com o xamanismo e há mais de 15 que eu trabalho com as comunidades indígenas e desde então também estudando sobre essa filosofia maravilhosa. E no programa de hoje nós vamos dar sequência a nosso terceiro programa falando seguido sobre o tarô xamânico. Para quem não assistiu os últimos dois programas, vale muito a pena. Eu falei sobre os tarôs, né, os oráculos xamânicos, ou seja, a sabedoria através das cartas, a sabedoria através dos conhecimentos compartilhados no sentido dos arquétipos, né, e também da sabedoria de tudo que envolve a sabedoria indígena, né, e dos antigos, né, da sabedoria dos ancestrais, e também podendo compartilhar esses ensinamentos que foram uma conexão também com os não indígenas que acabaram catalogando, né, como o caso do James Sands, que é um autor norte-americano maravilhoso, que ele trouxe vários ensinamentos dos indígenas através das cartas. Mas no Brasil nós também temos pessoas, xamãs urbanos, que têm este estudo e este trabalho através das cartas e dos oráculos na linhagem xamânica, na linhagem da sabedoria dos ancestrais, dos indígenas e da natureza. Como é o caso do Roberto Martini, lá do Rio de Janeiro, como é o caso do pessoal maravilhoso, se não me engano eles também são do Rio, que fizeram as cartas do Cruzeiro do Sul, é muito legal. E como é o caso também da Carminha Levi, né, que tem as cartas xamânicas matriciais. Então, hoje, nós vamos trazer para vocês dois baralhos indígenas. Um deles eu acabei de falar, que é as cartas do Cruzeiro do Sul, e o outro são as cartas xamânicas, que são as cartas dos animais de poder. Para quem não assistiu em outros programas que a gente fez aqui, eu falei sobre os animais de poder. Logicamente, gente, que num programa desse não dá pra gente fazer um curso inteiro, um workshop inteiro, né? Mas dá pra gente dar uma palhinha, passar um conhecimento, trazer um pouco dessa energia para vocês sentirem, mas não de uma forma que dê para aprofundar tanto. Por isso que é importante que vocês sintam essa energia. Eu sempre falo, se tem a ver com você, entre em contato com a gente, entre em contato com a TV Galáctica, eu também estou à disposição. Eu ministro, né, vários cursos, workshops, vivências, palestras, rodas de conversas e atendimentos, tanto presencial quanto online, tanto individual quanto coletivo, trazendo essa energia xamânica. Então, por exemplo, um trabalho com animal de poder é fantástico, as pessoas às vezes querem descobrir qual é o animal de poder, né? E isso é feito através de vivências específicas. É claro que a pessoa pode descobrir o animal de poder durante uma cerimônia da ayahuasca, por exemplo, durante uma meditação que ela faça, durante o sono, né, nos sonhos. Pode acontecer, ou numa meditação, num escutar de alguma música, ou na natureza, ou fazendo alguma outra coisa, isso pode acontecer. Né? Tem meditações guiadas no YouTube, por exemplo, que fazem a pessoa mergulhar numa energia que traz, né, a questão do animal de poder. Então, tudo isso faz parte. Mas muitas vezes a pessoa não descobre qual é o animal naquele momento, porque às vezes não é para ser. Né? Então, eu conduzo um ritual, e nesse ritual ele às vezes demora, depende, 2, 3, 4 horas, e quando é na natureza é melhor, para a pessoa entrar em contato com os animais de poder dela, porque nós não temos só o nosso animal principal. Todo mundo tem um animal principal, todo mundo tem um animal de poder, e que ele pode nos acompanhar durante várias vidas, inclusive. Mas todos nós temos um totem xamânico. O que é isso? É uma estrutura que nos protege, que nos guia, que nos orienta através de várias, vamos dizer assim, de vários ângulos de uma mesma energia. Então o totem é algo que pega o todo.
Só que tem o que está mais na frente, tem o que está mais na retaguarda, tem o que tem mais a ver com a sua parte espiritual, entende? Então assim são os animais de poder dentro do nosso sistema de conexão individual, né? Tem vários tipos de trabalhos, né, com os animais de poder. O meu tipo de trabalho, a minha liagem, nós falamos de 4 animais que fazem parte desse totem. Então, o seu animal principal, que é o animal nagual, que tem a ver com a sua personalidade. O animal sombra, que tem a ver com a sua sombra e com o seu inconsciente. O animal dourado, que tem a ver com as suas vidas passadas, registros akáshicos, conhecimentos ancestrais, mas também com os seus antepassados. E o animal alado, que tem a ver com a sua espiritualidade, que é algo que está mais ligado assim a um plano sutil. Eles fazem parte do totem xamânico, ou seja, que é o seu jeito de se conectar com esses animais. Tá? Esses animais não mudam. O que eles podem fazer é, em algum momento, algum deles estar mais ativo do que o outro, mas eles trabalham em conexão, juntos. Mas todos nós, independente desse totem dos 4 animais, todos nós podemos nos conectar com todos os animais a qualquer momento, porque todos os animais são animais de poder e todos nos ensinam algo, às vezes da forma que a gente menos espera. Pode ser através de sonhar com um animal, pode ser através de ver um animal na rua, pode ser através de ver um animal na TV ou no celular, aparece a foto do animal, porque está tentando comunicar com você, te passar uma orientação. Então aí, gente, está o que a gente chama de animais aliados. E esses animais aliados, eles aparecem tanto quando a gente pede para que aquele animal venha, quanto também quando ele vem para nos passar algo e a gente precisa aprender a perceber. E também quando a gente pede para que a energia que a gente precise venha até nós. E aí vem o animal específico daquela energia que a gente precisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou fazer uma prova, um concurso público, vai. E nesse concurso público, o que eu preciso, gente? De sabedoria, de paciência, de assertividade, né? Então, antes de começar, eu peço licença aos animais de poder e peço para que os animais de poder da sabedoria, da paciência, da assertividade, da tomada de decisão correta, possam estar comigo. Quando você faz isso com fé, com confiança e direcionando qual é o propósito seu, assertividade, sabedoria, paciência, tranquilidade para fazer a prova do jeito certo, no tempo certo, vão vir os animais que trazem essa energia, entende? Então pode ser que nem apareça o animal para você, mas que você sinta que algo mudou, porque você pediu para que esses animais aliados viessem com você, entende? Então aí estão os animais aliados. Então veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui um desses tarôs que eu citei, que hoje o programa eu vou falar de 2 deles, porque eles trazem sabedoria dos animais, mas através de oráculo. E aí essa mensagem, ela é coletiva, ou seja, ela serve para todos nós. Mas é aquilo que eu falo, gente, todo mundo que está ouvindo tem um porquê de ouvir esse programa nessa hora. E quem vai ouvir num outro momento tem um porquê de ouvir naquele outro momento. E quem não ouvir também tem um porquê de não ouvir o programa, né? Mas o ensinamento, ele vai para todos nós e no momento certo, da hora certa, em alguma coisa aquilo está nos ensinando algo. Para alguns de uma forma mais profunda, mais sutil, de uma forma mais intensa, talvez complexa. Para outros de uma forma mais amena, né? Mas sempre tem algo para a gente aprender. Tá bom, gente? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, cartas xamânicas, que é a descoberta do poder através da energia dos animais. Ela é do James Sands, que é um grande facilitador, né, do xamanismo, e do David Carson, tá? Com as ilustrações da Angeli Werneck e no Brasil aqui a tradução do Pedro Vasques. Então, eu vou ler até a sinopse porque é bem interessante. Diz assim: em uma época de incríveis descobertas científicas e desenvolvimento tecnológico, o homem continua perdido à procura de um sentido para sua existência. Cartas Xamânicas de James Sands e David Carson revela como o conhecimento dos indígenas norte-americanos indica um caminho para o bem-estar e a plenitude. Os autores, iniciados no xamanismo, associam padrões de comportamento dos animais às lições de vida, que ajudam o ser humano a se tornar mais intuitivo e ligado à natureza. Cartas Xamânicas
estuda 44 animais e seus simbolismos. O livro apresenta ainda uma série de sequências para a leitura divinatória. Por exemplo, se as cartas estiverem dispostas de acordo com a sequência druídica, o consulente poderá obter informações sobre o passado, o presente, o futuro, os desafios desta fase, os que acabaram de ser superados, aquilo que está a seu favor, ou seja, o lado luz, né? E aquilo que está contra o tema consultado, ou seja, o lado sombra. Já o sistema da roda medicinal revela um aspecto da personalidade sobre o qual é necessário refletir. A sequência da roda do Sol indica a forma como os outros veem o consulente. Vivemos numa época em que as pessoas se afastaram da natureza e dos poderes superiores, o que empobreceu consideravelmente as suas vidas. As cartas xamânicas constituem um método eficaz para corrigir essa desagregação e levar as pessoas de volta à união com a natureza e com o grande mistério. Este livro, Cartas Xamânicas, ele contém 44 cartas numeradas e mais 10 que são livres para você inserir os animais que estão faltando nela. Isto é genial. É assim, gente, como eu disse, todos os animais são animais de poder. Então imagine a quantidade de animais que existe. Logicamente que assim, existem, vamos supor, infinitas espécies, né, de um urubu, por exemplo. Existem várias espécies de morcego. Existem várias espécies de cachorro. Só que quando vem a energia do cachorro, independente se é o poodle, se é o vira-lata, entendeu? Se é o border collie, é a energia do significado do cachorro, tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, o jacaré e o crocodilo são animais que são diferentes, embora sejam muito parecidos, né? O jacaré tem aqui no Brasil, o crocodilo não, o crocodilo tem outros países que não tem o jacaré. Então, eles são diferentes em algumas coisas, até do aspecto físico. Mas na simbologia espiritual, na verdade, é a mesma coisa. É 99%, 100%, podemos dizer. Da mesmo tipo de simbologia, tá? De ensinamento espiritual que ele traz. Entende? Então, assim, tem vários tipos de gaviões, mas a simbologia do gavião é a mesma, independente de qual espécie de gavião for. Tem vários tipos de búfalo, né? Mas o búfalo está trazendo a mesma simbologia. O esquilo, né, ou o chipmunk, na verdade, eles são a mesma simbologia. Então, é importante que assim, a gente entenda que os animais, cada um deles tem uma simbologia, mas é muito próximo, é muito similar, na verdade, é a mesma coisa quando a gente acha que muda por causa que uma de uma espécie está de outra. Não, é a mesma coisa, tá? O que vai mudar é qual animal é. A lontra é diferente da simbologia da onça, mas a lontra pode ter 10 tipos de lontra, mas qual for a que aparece sendo lontra, vai trazer a sabedoria que a lontra traz, tá bom? Então, é assim, gente, o que é interessante dessa carta, é como eu estava falando para vocês, é como existem infinitos animais, né? Milhares de animais, não infinitos, mas milhares. Mas assim, se vocês procuram na internet o significado dos animais de poder, vocês vão ver que na maioria dos sites eles trazem 30, 40 animais. Eu fiz um compilado junto com o Marco Majerovski, que é meu parceiro de trabalho espiritual xamânico. A gente junto representa o xamanismo, né, no estado, na cidade, através dos fóruns de diálogo interreligioso. E nós fizemos um compilado pedindo, né, autorização para todos os xamãs urbanos que já tinham esses materiais na internet e fazendo também com as nossas reflexões, e conseguimos juntar 133 animais de poder, mais 13 animais mitológicos, porque os animais mitológicos também nos passam sabedoria, né? Animais mitológicos: dragão, minotauro, centauro, pégaso, unicórnio, a fênix, né, que é bem conhecida, que ela renasce das cinzas, né? Então, nós fizemos esse compilado. Então, o que acontece? Nessas cartas aqui, que eu vou mostrar para vocês, até começou com a águia, que é justo a número 1 do baralho. Tem 44, mas tem 10 livre para você colocar os que não tem, os que você sente que tem que colocar e tá faltando, né? Então, eu também preenchi esse é um que eu tenho, que eu tinha ganho, e é um baralho maravilhoso, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Já expliquei um pouco para vocês. Eu vou pedir aqui 4 cartas, tá? Para trazer algum ensinamento que eu sinta. Vocês viram que eu citei aí do sistema druídico,
né, da roda medicinal. Por quê? Os baralhos, geralmente, eles colocam algum sistema de posição de cartas para você tirar que trazem algum tipo de ensinamento, né? Eu jogo cartas e oráculos já há mais de 10 anos. E eu sempre falo assim, eu tenho o meu jeito que eu aprendi, porque é uma coisa original que cada um tem, de tirar as cartas. Que isso vai muito da intuição também, vai muito da conexão que a gente tem espiritual e vai muito da energia que a gente pede para nos trazer, né, o ensinamento através das cartas, qualquer que seja, o baralho cigano, o tarô de Marcella, enfim. Então, o que acontece? Eu não vou tirar em nenhum desses sistemas, né, que ele recomenda. Eu vou tirar no sistema universal, vamos dizer assim, para as cartas virem e nos passar um ensinamento. Tá bem? Então, eu vou fazer aqui a minha meditação, a minha conexão e peço para que possa vir o ensinamento que tiver que vir através dessas cartas xamânicas maravilhosas que trazem os ensinamentos dos animais. E aproveitando assim, gente, a melhor forma da gente descobrir um animal de poder, primeiro é você honrar os animais, entendeu? Você respeitar a natureza, você respeitar e saber que todos os animais são importantes e não tem melhor nem pior, mas cada um dentro do seu processo e todos estão nos ensinando. Isso é muito importante, é o primeiro passo, tá, gente? Aí depois sim, naturalmente, se for para ser, vai vir qual que é o animal de poder de cada um de nós, né? Mas respeito a todos eles. Então, neste momento, peço licença ao Grande Espírito, à Mãe Terra, peço licença à sabedoria dos animais, a todos os seres vivos, a energia da Mãe Terra, da natureza. Peço licença a esse baralho maravilhoso das cartas xamânicas, peço a proteção e o amparo de todos os animais de poder encantados, espíritos protetores, e peço que através dessas cartas xamânicas possam vir as orientações de que precisamos. Gratidão. Tirando aqui uma carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas. Eu vou aqui abrir, gente, para mostrar quais foram as cartas, mas eu também vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu, porque assim, gente, logicamente, os vídeos dos nossos programas ficam aqui gravados, mas nem sempre a gente consegue fazer ao vivo. E aconteceu uma coisa muito interessante, estou até achando aqui a carta para mostrar para vocês. Então eu vou falar dessa coisa interessante no final. Deixa eu mostrar primeiro as cartas que vieram. Então vamos lá, gente. A primeira carta que veio é o coiote. Então veja bem, uma outra coisa importante que eu já falei em outros programas. Todos os animais têm um lado luz e sombra, positivo e negativo. O golfinho, um animal maravilhoso, lindo, todo mundo gosta. Mas ele também tem um lado sombra, tá? O rato, né? Ou a cobra, que é um animal que muitas pessoas têm medo e acham que são só coisas ruins. Não, essas são os lados sombra dele, mas eles também têm um lado luz, entende? Então todos têm um lado positivo e negativo. É que eles aparecem para que a gente possa aprender a atenuar a sombra, vamos dizer assim, né, sobre esse aspecto negativo, e a fortalecer a luz, tá? Coiote. Detalhe, gente, todos os animais aqui vieram no lado luz. Olha só, isso foi muito interessante. Mas eu vou citar também o lado sombra para vocês saberem qual é. Coiote. O lado sombra do coiote é que a pessoa pode estar sendo trapaceada por alguém. Ela pode ter caído numa armadilha. Só que essa armadilha é a gente mesmo que às vezes coloca. Então isso pode significar uma autossabotagem ou você sendo sabotado por alguém. Pode significar alguém te colocando numa armadilha ou sendo falso com você. Então qual que é o lado luz do coiote? Inteligência. Ele é astuto. Parece um pouco o simbolismo da raposa. Tem astúcia, tem inteligência, tem amadurecimento emocional, sabe falar sim na hora que é falar sim e não na hora que é falar não. Sabe se posicionar na hora que precisa e se proteger na hora que precisa. Fica quieto na hora que precisa ficar quieto. Então é uma malandragem positiva da vida. Então ele pede pra gente ter mais essa maleabilidade, a inteligência para lidar com as situações. Mas ao mesmo tempo tomar cuidado em algumas situações em que pessoas estão sendo... estão querendo tirar proveito da gente, sabe? Ou estão agindo com falsidade. Ou que a gente também está deixando algo interferir e atrapalhar o nosso espaço sagrado, o nosso campo sagrado. Tá? Então essa é uma das primeiras orientações que ele passa. Próximo animal que vem, lagarto. O lado luz do lagarto é que ele tem uma energia espiritual. Quando o lagarto aparece
igual um trabalho que a gente está fazendo aqui através desse programa, de passar de conhecimentos, né, ao mesmo tempo de ter essa energia espiritual. O lagarto, ele traz uma energia de limpeza, de cura, de bem-estar, de aprofundamento, né? De energia que transmuta, né, a algo que está negativo. Então ele está equilibrando principalmente coisas da emoção, do emocional e do espiritual. Então é um animal de regeneração, né? Parece um pouco até o simbolismo da lagartixa. Então o lagarto traz essa força espiritual. Qual que é o lado sombra? Não acreditar no próprio caminho, não acreditar na sua força espiritual, não acreditar no seu propósito. Então, para a gente tomar cuidado para não se perder no nosso caminho espiritual. Bom, a aranha. A aranha, ela tem duas mensagens bem claras. Primeiro que assim, a aranha é um dos animais mais sagrados para os indígenas, porque ela é a grande avó, ela é uma das mais antigas, ela, a tartaruga, são animais muito antigos. Então a aranha é uma grande avó. Ela tece a vida, né? Então, qual que é o lado sombra dela? A ilusão, porque você cai na teia da aranha e fica apegado numa ilusão, apegado em algo que você está na Matrix. E pode não perceber que você está ali acomodado em algo que está te fazendo mal, preso na própria ignorância, no próprio ego, no próprio orgulho, no próprio egoísmo, ou aprisionado na energia de alguém e você não consegue sair daquilo, você está preso num campo energético que você não consegue sair, às vezes nem perceber. Então são as ilusões da vida, tanto de dentro quanto de fora. Só que a aranha, como eu falei aqui, ela tece, então ela constrói, ela é criativa. Então o que ela constrói? Os sonhos reais. Então o lado luz é justamente o oposto. Ela constrói a realidade da sua vida. Você se torna um co-criador, você desenvolve seus dons, suas habilidades. Então, para estar nessa energia, é usar o lado luz da aranha. Para criatividade, para construir a sua verdadeira realidade. Os seus sonhos se tornarem realidade, mas não os sonhos de fantasias ilusórias, mas o sonho das missões que a sua alma tem. Percebe? Uma coisa muito bonita. E quando isso se compartilha com o todo, com o ser humano, com a humanidade, com a natureza, aquilo se torna algo co-criador no geral, né, em harmonia. Por isso que a gente fala assim, somos todos uma infinita teia cósmica integrada e conectada. Teia cósmica, a grande aranha no lado luz, tecendo o cosmos. Gente, aí o outro animal que veio aqui é um animal assim muito puro, muito usado para alegria, para transmutação, para cura, para bem-estar, para luz espiritual. O beija-flor. O beija-flor é um emissário divino. Os indígenas chamam ele de Manoim, os Guarani Tupi. Então tem algumas lendas que falam isso, que o grande espírito criou o céu e a terra, né? E criou o beija-flor como um animal assim de amor, de alegria. E o beija-flor, ele falou assim para Yanderu, para Deus, né? Eu quero poder ser útil, né? Eu vi esse planeta Terra e gostaria de conhecer ele, né? E aí o grande espírito permitiu que o beija-flor viesse para a Terra. Mas aí ele viu a humanidade muito pesada, muito triste, com muitos problemas. E ele voltou para Yanderu e falou, fiquei com medo. Ele falou, não, eu vou te dar o dom do amor justamente para você trazer a cura para a humanidade, para você trazer a alegria. Então você vai dar aquele beijo sutil que transmuta as energias negativas. Por isso que o beija-flor é um animal muito sagrado e é considerado um emissário divino, porque ele está numa ponte direta com o grande espírito em Yanderu, né? O Tupã, o Yamanduca, o Sol. Então, ele é um animal que traz isso, uma ligação, uma conexão com o divino, um mensageiro divino. Qual que é o lado sombra do beija-flor? A pessoa que está com baixa estima, com depressão, que se culpa, que se julga, que não gosta dela mesma, sabe? Ou que cai em não acreditar mais na vida, no amor, na humanidade, talvez por uma desilusão que ele tem amorosa, por uma desilusão com alguém, não só afetiva. Entende? Então aí entra no lado sombra do beija-flor, onde a pessoa se fecha e fica naquela depressão. Qual que é o lado luz do beija-flor? Justamente o contrário, porque o beija-flor é vida, é alegria, é cura, é saúde, é bem-estar, é renovação. Então eu sempre falo, gente, quando uma pessoa está querendo mudar de casa, pede pro beija-flor. Porque eu já vi vários casos em que o beija-flor apareceu numa casa e a pessoa, ué, eu nunca tinha visto essa casa, e seguiu o beija-flor, pois é lá que essa pessoa está morando. Porque o beija-flor é um emissário divino. Então quando ele aparece, ele traz renovação. Ele está mostrando, ó, o caminho é por aqui. O beija-flor é um animal incrível,
para você se conectar com o amor divino, para você se conectar também com o amor afetivo, para você aprender a se amar, a se respeitar, a se honrar. Então é um animal fantástico, como uma luz espiritual que vai guiar o caminho de todos nós. Tá? Ele é um emissário divino, só que ele não pode ser sufocado. Então aí fica até uma dica para as pessoas nas suas relações. Mais uma vez eu digo, não só afetivo. Cuidado para não sufocar o outro, porque aí você vai na sombra do beija-flor. O beija-flor ele precisa ter liberdade, e ele ama por ser livre. E ele é livre porque ele também se ama e ama a vida, né? E livre no sentido de liberdade no mais alto grau dela, não da libertinagem, né? Não do fazer o que quer e sem pensar nas consequências, mas da liberdade enquanto alma, estar livre para manifestar a essência divina dela. Tá bom, gente? Infelizmente nós estamos chegando bem perto do encerramento do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez a TV Galáctica, ao Wagner Dorim, meu irmãozão, a Karen, a Cida, que sempre ajudam para que esse programa possa estar no ar. Quero agradecer a audiência de vocês, fico sempre à disposição, meus contatos estão aí na TV Galáctica. Eu faço trabalho com os povos indígenas nas aldeias, faço projetos sociais, culturais, de preservação das suas tradições. Então, meus irmãos, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, compartilhar meus contatos, eu fico à disposição, também nos atendimentos. Faço presencial aqui em São Paulo, capital, perto do Ipiranga, mas posso fazer online também, os tarôs como esse e outros que eu jogo, baralhos, para trazer orientações para a vida, e também a limpeza energética xamânica que é a pagelança. Né? Então eu agradeço muito a todos vocês. Não deu para eu falar para vocês sobre as cartas do caminho do Cruzeiro do Sul, que eram outras cartas que eu ia falar, eu falo no próximo programa, então vai ter o Tarô Xamânico parte 4, mas eu quero aqui deixar no final isso que é o que aconteceu, que eu achei muito interessante. Gente, as cartas ficam numa mochila minha, que eu trabalho com a parte xamânica espiritual. Eu fui ver aqui, de 54 cartas, eu vi que uma manchou, ficou manchado. E é uma que eu tinha escrito, porque não tinha animal, não tinha a imagem desse animal, que para mim é um dos mais sagrados que existem. O xamanismo andino, Peru, Bolívia, uma parte do Chile e da Patagônia, é o animal mais sagrado, porque ele rege o plano espiritual. O Condor. Gente, quando eu olhei e vi essa mancha, parece que eu vi ele pintado. Então eu não sei como essa mancha apareceu, mas eu achei muito simbólico, porque eu acabei de ver isso. E como eu ia fazer o programa agora, para mim a minha vida assim, é muito intuitiva. Eu acho que a gente tem que aprender a perceber mais as simbologias, os símbolos que a vida traz, e seguir mais a intuição, que é uma coisa que nem sempre a gente faz. Quanto mais a gente faz, mais aquilo se torna mais profundo e intenso. Então isso é muito legal. E aí não foi por acaso, porque nada é. Quando eu tirei a primeira carta, estava o Condor, eu não lembro de ter deixado ela em primeiro, e ela estava manchada, como se dissesse assim, olha, o Condor está aqui. E o Condor, no lado sombra, é a pessoa que se esquece completamente da espiritualidade, ou usa ela de forma errada e fica como se fosse uma auto-obsessão. Tá? Então alguém que perdeu a fé, perdeu a confiança. E a gente não pode entrar por esse caminho. O Condor está lembrando isso aqui. O Condor no lado luz... Sem brincadeira, gente, é um dos animais mais incríveis que existem. Tá? Para muitos ele é considerado o mais poderoso, porque é o grande espírito, é o grande espírito na sua conexão divina, mostrando, olha, vocês estão protegidos por algo maior, acreditem, tenham fé e sigam o caminho da luz, do amor e do aprendizado, mas sempre confiando em algo maior de puro amor que está nos regendo. Então, gratidão ao Condor, gratidão a todos os animais que aqui apareceram, tanto pelas cartas quanto os que estão aqui invisíveis, aos animais de poder de todos vocês, ao meu totem xamânico, ao totem xamânico de vocês, gratidão, 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 Mãe Terra, Grande Espírito, e simbolizando aí todos eles, gratidão ao Condor que veio com as suas asas nos abraçar, nos abençoar e nos proteger. Muito obrigado a todos vocês, que o Grande Espírito Yanderu abençoe, Mitakuye e assim. Eu agradeço e honro por todas as nossas relações. Gratidão.